falar uns exemplos e como funciona a vantagem e desvantagem de se trabalhar com o PO. Imagina que você tem um sistema de cadastro onde você vai utilizar o PO. Qual seria a vantagem de se programar utilizando este paradigma? No caso, uma das primeiras vantagens que podemos citar é que a codificação ela vai ser mais simples e os problemas vão ser muito melhores resolvidos. Por quê? Porque é muito mais simples ter uma classe de determinada coisa, por exemplo, um cadastro, do que você ter uma função para guardar tal ação necessária. Já também você vai ter uma manutenção mais fácil e mais rápida. Por quê? Porque é muito mais simples você mexer lá na classe e atualizar os dados do que você ir procurando função por função. Já também trabalhar com PO, ele trabalha muito com a reutilização de códigos. Se você precisar, por exemplo, utilizar algum select, algum insert, neste exemplo que eu estou citando, basta você instanciar a classe, lá, o objeto, lá no teu programa. Já a questão da segurança, podemos citar que é muito mais difícil você burlar um sistema orientado a objeto. Por quê? Porque na medida que você cria a classe, você vai informar aos seus atributos quais os métodos que ele vão ter de segurança, se ele é privado, se ele é público, e isso vai facilitar na parte da segurança da tua classe. Já também ele permite uma vantagem muito boa, que é a parte da herança. Imagina só, eu tenho uma classe de pessoas que tem o atributo nome e telefone, eu preciso puxar o CPF de outra classe. O PO permite, através da herança, eu puxar esses dados e facilita muito, diferente da programação estruturada. Vou falar um pouco sobre as desvantagens de se trabalhar com a linguagem programada a objetos. Uma dessas desvantagens é a complexidade no aprendizado para quem está acostumado com linguagens estruturadas. Já também uma das maiores desvantagens é quando você vai fazer aplicações para JVME. Ele vai ter um uso muito grande de memória. E também podemos citar as funcionalidades limitadas por interface. Quando elas estão incompletas, vai ocorrer problemas na modelagem. Vamos partir agora com o exemplo em código Java, para exemplificar como funciona o reaproveitamento de códigos. Vamos falar no código Java o exemplo bem simples, que é a parte de reaproveitamento de código. Lá no Java eu criei um programa principal chamado Reaproveitando Código em uma classe chamada Torneio. Basicamente ele vai funcionar da seguinte maneira: eu tenho uma variável do tipo time chamando o meu objeto torneio, e eu vou informar para este objeto qual é o nome do time que eu desejo, e ele vai retornar ao programa o nome do time. Lá na classe torneio eu tenho uma classe principal com o mesmo nome e eu tenho uma variável do tipo string e do tipo privado. Lá eu tenho dois métodos, eu tenho um atributo nome do time e eu tenho dois métodos que são o setNome, que é onde eu vou dizer para o programa o nome do time, e eu tenho um método mostrar time, que ele vai retornar o nome do time na tela. Basicamente, no meu programa principal, eu vou dizer para ele qual é o nome do time que eu quero, se é Vasco, Flamengo, Fluminense, um exemplo. E dentro dessa classe torneio, ele vai fazer para mim tanto setar o nome do time quanto retornar ele na tela. Olá, nessa parte dessa videoaula irei falar sobre os princípios e as vantagens da programação orientada a objetos. Bom, a programação orientada a objetos traz uma ideia muito interessante, a representação de cada elemento em termos de um objeto ou classe. Esse tipo de representação procura aproximar o sistema que está sendo criado ao que é observado no mundo real.
E um objeto contém características e ações. Assim como vemos na realidade, esse tipo de representação traz algumas vantagens muito interessantes para os desenvolvedores e também para os usuários da aplicação. A reutilização de código é um dos principais requisitos no desenvolvimento de software atual. Com a complexidade dos sistemas cada vez maior, o tempo de desenvolvimento iria aumentar exponencialmente caso não fosse possível a reutilização. A orientação a objetos permite que haja uma reutilização do código criado, diminuindo o tempo de desenvolvimento, bem como o número de linhas de código. Isso é possível devido ao fato de que as linguagens de programação orientada a objetos trazem representações muito claras de cada um dos elementos. Esses elementos normalmente não são interdependentemente interdependentes. Tá? Essa independência entre as partes do software é o que permite que esse código seja reutilizado em outros sistemas no futuro. Outra grande vantagem que o desenvolvimento orientado a objeto traz diz respeito à leitura e manutenção de código. Como a representação do sistema se aproxima muito do que vemos na vida real, o entendimento do sistema como um todo e de cada parte individualmente fica muito mais simples. Isso permite que a equipe de desenvolvimento não fique dependendo de uma pessoa apenas, como acontecia com frequência em linguagens estruturadas, como o C, por exemplo. A criação de bibliotecas é outro ponto que é muito mais simples com a orientação a objetos. No caso das linguagens estruturadas, como o C, temos que as bibliotecas são coleções de procedimentos ou funções que podem ser reutilizadas. No caso da programação orientada a objetos, entretanto, as bibliotecas trazem representações de classes que são muito mais claras para permitirem a reutilização. Entretanto, nem tudo é perfeição na programação orientada a objetos. A execução de uma aplicação orientada a objetos é mais lenta do que o que vemos na programação estruturada. Por exemplo, isso acontece devido à complexidade do modelo que traz representações na forma de classes. Essas representações irão fazer com que a execução do programa tenha muitos desvios, diferente da execução sequencial da programação estruturada. Esse é o grande motivo por trás da preferência pela linguagem C em hardware limitado, como sistemas embarcados. Também é o motivo pelo qual a programação para sistemas móveis como a Google Android, embora em Java, seja feita a menos orientada a objetos possível. No momento atual em que estamos, tecnologicamente, essa execução mais lenta não é sentida. Isso significa que, em termos de desenvolvimento de sistemas modernos, a programação orientada a objetos é a mais recomendada devido às vantagens que foram apresentadas. Essas vantagens são derivadas do modelo de programação que busca uma representação baseada no que vemos no mundo real. Bom, eu falei sobre as vantagens da programação orientada a objetos. Agora eu vou falar sobre os princípios da PO. Começar pelo encapsulamento. Deixa eu passar aqui um slide. O encapsulamento é uma das principais técnicas que definem a programação orientada a objetos. Se trata de um dos elementos que adicionam segurança à aplicação em uma programação orientada a objeto, pelo fato de esconder as propriedades, criando uma espécie de caixa preta. A maior parte das linguagens orientadas a objetos implementa o encapsulamento baseado em propriedades privadas, ligadas a métodos especiais chamados getters e setters, que irão retornar e setar o valor da propriedade, respectivamente. Essa atitude evita o acesso direto à propriedade do objeto, adicionando uma outra camada de segurança à aplicação. E para fazermos um paralelo com o que vemos no mundo real, temos o encapsulamento em outros elementos. Por exemplo, quando clicamos no botão ligar à televisão, não sabemos o que está acontecendo internamente. Podemos então dizer que os métodos que ligam à televisão estão encapsulados. O próximo princípio que vou falar vai ser a herança. Bom,
Slide, só um exemplo aqui que eu gosto de mostrar. O reuso de código é uma das grandes vantagens da programação orientada a objetos. Ok, eu vou falando de herança. Muito disso se dá por uma questão que é conhecida como a herança. Essa característica otimiza a produção da aplicação em tempo e linhas de código. Para entendermos essa característica, vamos imaginar uma família. A criança, por exemplo, está herdando características de seus pais. Os pais, por sua vez, herdam algo dos avós, o que faz com que a criança também o faça, e assim sucessivamente. Na orientação a objetos, a questão é exatamente assim. Bom, a hierarquia irá herdar características de todos os objetos, né, chamados ancestrais. A herança a partir das características dos objetos é considerado herança direta, enquanto as demais são consideradas heranças indiretas. A questão na herança varia bastante de linguagem para linguagem. Em algumas delas, como C++, há a questão da herança múltipla. Isso essencialmente significa que o objeto pode herdar características de vários ancestrais. Ao mesmo tempo, diretamente. Bom, em outras palavras, cada objeto pode possuir quantos pais for necessário devido a problemas. Essa prática não foi difundida em linguagens mais modernas, que utilizam outras artimanhas para criar uma espécie de herança múltipla. Outras linguagens orientadas a objetos, como C Sharp, trazem um objeto base para todos os demais. A classe Object fornece características para todos os objetos em C Sharp, sejam criados pelos usuários ou não. Isso foi a herança. Espero que tenha entendido aí. Vamos para o polimorfismo. Outro ponto essencial na programação orientada a objetos é o chamado polimorfismo. Na natureza, vemos animais que são capazes de alterar sua forma conforme a necessidade. E é dessa ideia que vem o polimorfismo na orientação a objetos. Como sabemos, os objetos filhos herdam as características e ações de seus ancestrais, como aprendemos agora há pouco. Entretanto, em alguns casos, é necessário que as ações para um mesmo método sejam diferentes. Em outras palavras, o polimorfismo consiste na alteração do funcionamento interno de um método herdado de um objeto pai. Como exemplo, temos o objeto genérico eletrodoméstico. Esse objeto possui um método ou ação ligar. Temos dois objetos, televisão e geladeira, que não irão ser ligados da mesma forma. Assim, precisamos, para cada uma das classes filhas, reescrever o método ligar. Com relação ao polimorfismo, valem algumas observações. Como se trata de um assunto que está intimamente conectado à herança, entender os dois juntamente é uma boa ideia. Outro ponto é o fato de que as linguagens de programação implementam o polimorfismo de maneira diferente. O C Sharp, por exemplo, faz uso de métodos virtuais, como a palavra-chave virtual, que podem ser reimplementados com a palavra-chave override, sei lá, nas classes filhas. Já em Java, apenas o atributo, mesmo nome que eu falei, é necessário. Esses quatro pilares são essenciais no entendimento de qualquer linguagem orientada a objetos e da orientação a objetos como um todo. Cada linguagem irá implementar esses pilares de uma forma, mais essencialmente é a mesma coisa. Apenas a questão de herança, como comentado, que podem trazer variações mais bruscas, como a presença de herança múltipla. Além disso, o encapsulamento também é feito de maneiras distintas nas diversas linguagens, embora os getters e setters sejam praticamente onipresentes. Bom, o que eu estava falando é sobre aqui, ó, vamos ver, sei lá, isso aqui. Espero ter entendido aí conceitos básicos e vamos continuar com a videoaula.